sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Juliana Valassi e hoje eu vim conversar com vocês a respeito das metas internacionais de segurança do paciente, porque esse é um assunto presente no dia a dia da assistência de enfermagem e também é um assunto que cai em todos os processos seletivos de hospitais e nos concursos públicos. Então, qual é o conteúdo que nós vamos ver nessa aula de hoje? Vamos falar um pouquinho a respeito da definição das metas internacionais de segurança do paciente e vamos falar sobre a meta 1, que é identificação do paciente, meta 2, comunicação efetiva, meta 3, uso seguro de medicamentos de alta vigilância, meta 4, cirurgia segura e meta 5, prevenção do risco de infecção e meta 6, prevenção do risco de queda. Então, a respeito das metas internacionais de segurança do paciente, elas foram implementadas pela OMS a partir de 2004. Então, é uma medida recente, tem aí por volta de 21 anos, mas de suma importância para a assistência aos pacientes no dia a dia. No Brasil, em 2013, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, no nosso país, demorou aí quase 10 anos para que essas medidas começassem a ser implementadas. Então, nós temos aí por volta de 12 anos de implementação concreta das metas internacionais de segurança do paciente no nosso país. E essas medidas foram importantes para minimizar a ocorrência de eventos adversos. E nós vamos ver dentro de cada meta qual o risco que existe e por que nós temos que saber na ponta da língua cada uma dessas metas para que nós possamos oferecer uma assistência de enfermagem segura aos pacientes. Então, a meta 1 é a identificação correta do paciente. A meta 1 foi a primeira meta estabelecida pela OMS. Ela é essencial para prevenir os eventos adversos, que são as ocorrências indesejadas que podem acontecer durante a assistência. A pulseira de identificação do paciente deve estar íntegra. Então, olha a importância da meta 1. Todas as vezes que eu estou em campos de estágio com os alunos, a primeira coisa que eu falo quando nós vamos começar as atividades, meta 1. Por quê? Nós temos que chamar os pacientes pelo nome completo, nós precisamos conferir o nome completo e a data de nascimento quando nós vamos fazer a assistência, quer seja ela ambulatorial ou hospitalar. Temos também os pacientes que não respondem? Temos pacientes sedados, intubados, pacientes com comprometimentos cognitivos importantes, bebês, crianças que não sabem falar o seu nome. Então, é muito importante que a pulseira de identificação esteja íntegra, com o nome completo e data de nascimento. Com as metas de segurança do paciente, a meta 1 é necessário primeiro, antes de fazer o cuidado, fazer a identificação correta do paciente. Essa prática é tão recorrente no dia a dia da assistência aqui na capital de São Paulo, que quando nós ficamos internados, você passa o dia, a noite todinha confirmando seu nome completo e a data de nascimento. Parece um exagero? Parece, mas é importante confirmar que você mesmo é a pessoa que vai receber aquela medicação, aquele cuidado e vai fazer aquele exame que foi solicitado, ok? A meta 2 é a respeito da comunicação efetiva. E por que essa meta é tão importante? Porque a falha na comunicação é responsável por 70% dos erros clínicos. Você sabia disso? Qual a comunicação que pode falhar? Tanto a verbal quanto a escrita ou ainda as duas. Então, o que é necessário para minimizar esses riscos? Existe o uso da ferramenta SBAR. O SBAR é uma sigla em inglês a respeito dessa ferramenta de comunicação e vamos falar a respeito de cada letra o que significa. O S é de situação ou situation.
descreve a situação atual do paciente de forma concisa. O B é de background ou histórico em português. Fornece o histórico relevante do paciente, que pode ser útil para entender a situação. A letra A é de avaliação ou assessment. Apresenta a avaliação do enfermeiro sobre a situação. E a letra R de recommendation em inglês ou recomendação em português. Sugere o que deve ser feito em seguida. Então, com a simples estruturação desse mnemônico SBAR em um formulário padronizado pela instituição, você já tem uma passagem de plantão mais efetiva entre turnos, para a realização de procedimentos e exames, já é uma forma de minimizar os riscos de falha de comunicação. E ainda dentro dessa linha de raciocínio, todo o registro deve ser feito em impresso próprio e com as siglas padronizadas pela instituição. Então, cada profissional vai escrever no seu impresso ou então numa folha de impresso para equipe multiprofissional. E lembrando ainda que no nosso caso da enfermagem, toda a aula nós voltamos no mesmo assunto e eu prometo que eu vou fazer uma aula mais detalhada sobre isso, sobre terminologias da área médica. É de suma importância que nós saibamos escrever com a terminologia adequada. Por quê? Porque a comunicação efetiva previne erros, eventos adversos na nossa assistência, ok? Na meta 3, nós vamos falar sobre uso seguro de medicamentos de alta vigilância. Por que essa meta é tão importante? Para prevenir os erros em todo o ciclo do medicamento. Qual é o ciclo do medicamento nas instituições? O medicamento vai ser recebido do fornecedor, depois ele vai ser armazenado, depois vai acontecer a dispensação aos setores, depois vai acontecer o preparo e administração. Então, em todo esse ciclo podem ocorrer erros em relação aos medicamentos. Então, essa meta, ela joga uma luz sobre a importância da prevenção de erros em todo o ciclo dos medicamentos. E também, dentro dessa meta, é muito importante nós falarmos sobre a padronização dos 9 certos que nós utilizamos na enfermagem. E dentro da meta 3, é muito importante falarmos sobre a padronização dos medicamentos de alta vigilância. Quais são os medicamentos de alta vigilância? Existe uma lista, são medicamentos que normalmente vêm com uma etiqueta diferenciada na embalagem e são medicamentos que as instituições normalmente padronizam a dupla checagem. Então, nós temos aí uma listinha grande, posso citar assim de bate-pronto 2, que é a glicose hipertônica, 25% ou 50%, e também o cloreto de potássio injetável. Existem outros medicamentos também dentro dessa lista que nós devemos fazer aí a dupla checagem, porque são medicamentos de alta vigilância. É para nós termos medo desses medicamentos? Não, é para nós redobrarmos a atenção no momento de administração, principalmente pela via endovenosa. Falando a respeito da meta 4, é a meta que trata sobre a cirurgia segura. Por quê? Porque as cirurgias envolvem riscos significativos e todos riscos evitáveis. E dentro dessa meta, nós temos aqui apontado no desenho a importância da demarcação de lateralidade, para que não ocorram abordagens em lados, em membros, que não são os que foram indicados para a cirurgia. Então, existe hoje, por conta da meta internacional de segurança do paciente, a necessidade de demarcação da lateralidade. E quem faz essa demarcação é o cirurgião. Dentro dessa meta também nós temos a implementação do checklist de cirurgia segura. Então, começa lá na unidade onde o paciente está internado, o preenchimento desse
checklist de cirurgia segura, desde o momento pré-anestésico, desde a visita pré-anestésica até a saída dele da unidade, o recebimento dele no centro cirúrgico, o recebimento dele na sala cirúrgica, tudo que vai ocorrer durante o intraoperatório, no pós-operatório, tudo isso está contido no checklist de cirurgia segura, para que todo esse processo cirúrgico seja totalmente seguro para o paciente. E isso é ótimo, porque com o checklist de cirurgia segura, os profissionais não dependem da sua memória, de lembrar ali naquele momento o que tem que ser conferido, o que tem que ser checado, porque dentro desses impressos, dentro dessa forma de trabalho, já está tudo listado e ali no dia a dia é só seguir todo o passo a passo atentamente para garantir que os procedimentos cirúrgicos sejam seguros para todos os pacientes. A meta 5 é a respeito da prevenção do risco de infecções. Olha como as duas últimas aulas que nós falamos foram super importantes a respeito das infecções hospitalares. Olha aqui, dentro das metas internacionais de segurança do paciente, nós temos um item que versa somente sobre a prevenção do risco de infecções, porque as infecções podem matar. Então, a medida mais eficaz e econômica para a prevenção das infecções hospitalares está aqui do lado, ó, no desenho da meta, é a lavagem das mãos. E o que nós temos a respeito da lavagem das mãos? Nós temos os 5 momentos. E qual foi a dica que eu dei para que vocês memorizem? 2 momentos antes, 3 momentos depois, ok? E dentro desse tema, sobre a importância de prevenção de infecções, temos o protocolo do uso do álcool em gel, onde nós podemos usar até no máximo 5 vezes na ausência de sujidades aparentes. Isso também é super importante que nós tenhamos aí memorizado para os processos seletivos, para as sabatinas de educação continuada e também para a nossa prática no dia a dia. E a sexta e última meta é a respeito da prevenção de quedas. Essa meta tem por objetivo reduzir as quedas nas instituições de saúde. As quedas são consideradas eventos adversos graves e frequentes, e por conta disso é muito importante estabelecer protocolos de prevenção do risco de queda. Quem pode cair dentro de uma unidade de atendimento, quer seja ambulatorial ou hospitalar? Crianças pequenas podem cair do berço. Vimos recentemente até um bebê que caiu de uma incubadora, que saiu nos noticiários. Uma pessoa sob efeito de medicamentos pode ter ali uma queda de pressão arterial, um episódio de tontura importante, pode sofrer uma síncope e cair. Um familiar sob forte emoção ou um paciente mediante alguma notícia também pode cair. Então, o protocolo de prevenção de queda, ele ajuda a identificar através das pulseiras para os pacientes hospitalizados quem tem o risco de queda e também ele nos ajuda a tomar as medidas necessárias para prevenir essas quedas. Por exemplo, eu sempre oriento a colocar nas anotações de enfermagem, no final, pacientes com as grades elevadas e as rodas travadas, ou segue com grades elevadas e com as rodas travadas, porque isso mostra que é um cuidado também de prevenção de queda. E agora vamos testar os seus conhecimentos através desse diagrama das figuras que foram utilizadas para ilustrar cada meta. Vamos aqui responder o que diz cada uma. Figura 1. Qual é a meta 1? Identificação do paciente. 2. Meta 2 é a comunicação efetiva.
Meta 3, segurança no uso dos medicamentos de alta vigilância. Meta 4 é o quê? Cirurgia segura. Meta 5, prevenção de infecções, porque o desenho é sobre lavagem das mãos. E a meta 6, a mais fácil de todas, pelo desenho é sobre o risco de queda. Lembrando que nós precisamos saber o que significa cada meta para prestarmos uma assistência de enfermagem segura e também quando as instituições vão passar por processos de certificação da qualidade, como o ONA, Joint Commission, que é a JCI, e outras instituições certificadoras, os auditores passam pelas unidades perguntando a respeito das metas internacionais de segurança do paciente e normalmente quando nós trabalhamos nas equipes que vão fornecer os treinamentos sobre as metas internacionais, nós ofertamos esse tipo de conteúdo com atividades interativas para que todos os funcionários saibam a respeito dessas metas, porque os auditores costumam passar nos setores e perguntar: meta 3, qual é a meta 3? Aí você tem que saber: segurança no uso de medicamentos de alta vigilância. Isso conta como uma instituição que zela pela segurança do paciente, pela segurança do cuidado, ok? E essa foi a aula de hoje. Eu deixo aqui as referências que eu utilizei para montar esse conteúdo. Vou disponibilizar para vocês também na descrição do vídeo esses slides em PDF. Nesse caso, não tem estudo de caso, porque é necessário memorizar as metas de segurança do paciente, que estarão presentes em todo o ciclo do cuidado ao paciente, quer seja em instituições onde o paciente está internado ou em instituições onde ele vai receber assistência de uma forma mais ambulatorial. E é necessário que todos nós, enquanto membros da equipe de enfermagem, saibamos de cor e salteado essas metas de segurança do paciente. Eu vou ficando por aqui, agradeço pela audiência de vocês. Hoje trouxe um novo design de slides para a gente variar um pouquinho aqui as apresentações visuais. E se você tem gostado do conteúdo do meu canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas. Até mais! Tchau, tchau!